Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. A prova lá do primeiro horário já terminou, não já? Já, professor. Certo. Muito bem, então vamos retomar aqui. Então, estava falando sobre teorias do risco criado, e agora vamos para o risco integral, né, que ela foi vamos dizer, uma atualização, né, da outra teoria do risco excepcional, que era lá do século XIX, e aí já no século XX a doutrina começa a utilizar a teoria do risco integral. E aqui essa teoria, né, ela é a mais extrema de todas, né, porque nesse caso aí do risco integral, basta que ocorra o dano para que surja o dever de indenizar. E aí, neste caso, não será necessário aferir a conduta ou nexo entre a conduta e o dano. A obrigação de indenizar surge apenas com a existência do fato danoso, independente da ocorrência de qualquer causa de excludente. Então, nesse caso, não tem excludentes, né? Ocorreu o fato, já se presume ali o dano e já vai surgir o dever de indenizar. Então, é uma teoria bastante extrema e ela só é usada em casos muito particulares, né? E como é uma teoria bastante extrema, né, ela acaba sendo utilizada apenas nas situações previstas expressamente em lei, né? Então, aqui no Brasil mesmo, né, em outros países, geralmente só se utiliza o risco integral em situações muito específicas, como, por exemplo, dano nuclear, né? Então, quando ocorrem danos de natureza nuclear em usinas nucleares ou com relação a material, né, que vai ser utilizado, né, nessas usinas ou material nuclear em geral, como ocorreu em Goiás, né? Isso antes do CDC aconteceu aquele terrível acidente com césio 137, né, que era um material, né, que entrava nessa ideia do material nuclear, mas não havia ainda, né, nada sobre isso no Brasil, né? Mas depois do caso Césio 137 começaram a surgir algumas leis, né, e houve as decisões judiciais que começaram a trazer aí consequências, e aí começa-se a adotar o risco integral no caso de danos nucleares. E mais recentemente, né, principalmente depois daqueles ataques do 11 de setembro de 2001 lá nos Estados Unidos, né, nas Torres Gêmeas e em outras partes dos Estados Unidos, os países começaram a adotar também a ideia do risco integral para casos de terrorismo. Então, nas hipóteses de terrorismo, também se utilizaria a teoria do risco integral, e aí as vítimas, né, de atos terroristas poderiam ser indenizadas, né, pelo Estado por conta disso. Mas aí fora do direito do consumidor, claro, né? Não está aqui dentro do direito do consumidor, não. Então, a teoria do risco integral só é usada realmente em casos muito particulares e só quando houver previsão expressa em lei, já que é uma situação excepcional, né? Ou são situações excepcionais. E aí temos a sexta teoria, que é a do risco do desenvolvimento, né, que ela é decorrente da adoção de técnicas mais avançadas para a criação ou manutenção de produtos ou serviços. Geralmente, a teoria do risco do desenvolvimento aqui, né, ou o risco do desenvolvimento, não vai acarretar indenizações, não vai acarretar responsabilidade para o fornecedor, porque aqui o que você vai ter é algo que é decorrente, né, que é resultante da evolução científica e tecnológica. E na grande maioria das vezes, né, não vamos ter como prever o que virá mais à frente, né? Então agora, né, no caso, por exemplo, da pandemia da Covid-19, né, a pandemia não era algo, é claro, já havia alguns alertas, mas não havia essa determinação, né, precisa. Vai ter uma pandemia que vai surgir em 2019 e vai se alastrar pelo mundo, né, trazendo terríveis efeitos em 2020, 2021, etc. Não, não tinha isso, né? Como também não tínhamos como saber se era possível em cerca de 10 a 12 meses termos as vacinas, como temos, né? Então, várias vacinas, vários fabricantes, várias empresas, indústrias farmacêuticas hoje produzindo vacinas. Indústrias
privadas e também empresas públicas, né, do Estado, como o Instituto Gamaleya, né, da Rússia, como os institutos públicos de Cuba, né, que estão produzindo lá a vacina soberana e outras tantas. Então, além das empresas que vocês, né, que todo mundo conhece, né, que estão aí fabricando a Sinovac, né, que é o laboratório que produz a Coronavac, AstraZeneca, né, que vem junto com Oxford, que está produzindo a outra vacina, as duas que tem no Brasil até hoje, né, e outras tantas que vêm por aí, ou podem vir, né, a depender do governo aí. Então, não dá para você prever isso, né, que essas vacinas virão e quais são as consequências disso. Então, no caso específico aqui da pandemia, não será possível no futuro, né, que pessoas que perderam parentes antes do surgimento das vacinas venham a processar, né, o Estado por conta da inexistência da vacina especificamente, que fique claro, né? Então, não seria nesse caso aí. Claro que isso não é questão de direito do consumidor, isso seria direito administrativo, responsabilidade civil do Estado, etc. Mas isso se aplicará, né, tanto em relação a essa questão do desenvolvimento de vacinas e tal, quanto em relação a outras questões que aí entram no direito do consumidor. Como, por exemplo, uma pessoa que tem um carro lá, um Fusca, do ano 1970, né? Lá naquela época, claro, havia tecnologia disponível naquele momento. Então, não dá para você cobrar que um carro de 1970 tenha airbags, tenha, né, navegador, né, aquele computador de bordo, né, painel eletrônico, câmbio automático. Não era possível naquela época que tivéssemos um Fusca nessas circunstâncias, né? Então, não dá para hoje o usuário, né, de um Fusca, o dono de um Fusca 1970, processar a Volkswagen, porque hoje a Volkswagen produz carros que tem lá até o sensor de estacionamento tão desenvolvido que estaciona o carro até sozinho. Então, não dá para você processar por isso. Então, o risco do desenvolvimento por si só, por ele próprio, isoladamente, geralmente não vai gerar responsabilidade, né? Porque isso é o resultado do desenvolvimento tecnológico. E aí não dá para cobrar, né, que naquele momento histórico aquela empresa já estivesse, né, dominando, né, todos os aparatos tecnológicos, todas as técnicas científicas necessárias, técnicas e métodos científicos necessários à produção daquele produto ou desenvolvimento daquele serviço daquela maneira. Então, o risco do desenvolvimento ele aparece aqui no direito do consumidor, mas muito mais como uma excludente, né, como uma forma de se demonstrar, o fornecedor, né, dele demonstrar que ele não tinha como ter responsabilidade por aquela situação, porque ele não tinha como desenvolver naquela época específica técnicas, métodos, né, que levassem àquele resultado, que seria, se houvesse, claro, essa técnica ou esse método naquela época, que, claro, poderiam ter salvado vidas, poderiam ter facilitado a vida das pessoas. Enfim, então, geralmente a gente usa aqui o risco do desenvolvimento mais para argumento de defesa, né, dos fornecedores, com razão, muitas vezes, né, do que para, né, trazer responsabilidade para eles, certo? Deixa eu ver aqui, teve alguma observação. Já tinha volante que era demais. Entre outras coisas, né? Entre outras coisas. O Fusca era, né, foi um carro que marcou aí gerações, apesar da sua origem lá alemã, né, que veio lá do Hitler e tal, né? Mas depois o Fusca acaba entrando como um carro popular, né? E aí aqui também, principalmente no Brasil. Aí se esquece um pouco dessa origem lá dele. Então, nesse sentido, não se pode responsabilizar o fornecedor por técnica ou método científico que ainda não existia à época em que o produto ou serviço foi lançado, nem se pode responsabilizar o fornecedor pelo lançamento de produto de tecnologia mais avançada que torne o produto antes adquirido pelo consumidor obsoleto. Então, isso vale para veículos, medicamentos, etc, etc, etc. Né? Então, o risco do desenvolvimento, como eu disse aí, né, e confirmando, ele por si só não vai acarretar responsabilidade para o fornecedor. Bom, então, concluindo essa parte das teorias do risco, né? Então, só recapitulando, a teoria que é adotada aqui pelo nosso direito do consumidor é o risco proveito ou o risco do empreendimento, né? Risco integral só se for lá caso de dano nuclear, terrorismo, e se isso se aplicar ao direito do consumidor, dificilmente vai haver essa conexão aqui. Então,
Quase nunca vamos usar o risco integral, só casos excepcionalíssimos e previstos expressamente em lei. E o risco do desenvolvimento ele aparece mais como argumento de defesa, né, dos fornecedores, com razão, para, né, mostrar que naquela época não havia possibilidade de ter técnica ou método científico que levasse àquele resultado, né, de ter um produto melhor, mais desenvolvido. Vou processar a Samsung por ter lançado o Note 20 logo após eu ter comprado o 9. Aí ela vai alegar o risco do desenvolvimento, possivelmente vai alegar isso, né, se houvesse esse eventual processo. Certo, gente? Deu para entender, então, aí o contexto, né, das teorias do risco e qual é a nossa teoria. Atenção sempre, porque a nossa teoria é o risco-proveito, ou risco do empreendimento, diferentemente do direito civil, né, que é a teoria do risco criado. Tá? Então, diferenciem isso, né, fiquem com essa diferença bem clara para vocês não se confundirem, né? Porque existem pontos diferentes entre a teoria do risco criado do direito civil e risco-proveito do direito do consumidor, certo? Bom, aí outra regra, né, geral aqui aplicável a essa responsabilidade do fornecedor é que temos como regra a responsabilidade solidária, tá? Então a responsabilidade solidária é a regra para as relações de consumo e está prevista no parágrafo único do artigo 7º do nosso Código do Consumidor, que determina: tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Então, havendo mais de um autor da ofensa, havendo mais de um causador do dano, então, necessariamente vai haver aqui responsabilidade solidária. E aqui que fique bem claro, né? A responsabilidade é a regra porque está prevista na lei. Como vocês já devem ter aprendido lá no direito civil, a gente não tem responsabilidade solidária presumida, né? Ela só aparece por previsão expressa em lei. E aqui está a nossa previsão expressa em lei. Então, não tem por que dizer que a responsabilidade solidária é presumida, porque ela está prevista expressamente aqui no artigo 7º, parágrafo único do CDC. Cabe, então, a qualquer envolvido na cadeia de produção e fornecimento de produto ou serviço responsabilização por vício ou defeito no produto ou serviço adquirido pelo consumidor. Está aí a explicação, né, que faz com que entendamos de maneira mais clara o porquê de termos tantos fornecedores lá, né, o fornecedor real, o fornecedor aparente, o fornecedor presumido, importador ou fornecedor de produto anônimo. Todos eles podem ser responsabilizados, né, porque é qualquer ente, né, que está aí presente nessa cadeia produtiva que pode ser responsabilizado. A gente vai ver que é possível que se responsabilize em alguns casos todos, né? E aí lá no caso concreto se determina quem foi, ou no processo você já indica quem foi e aí depois pode haver ação de regresso, né? Caso aquela pessoa indicada, pessoa jurídica, né, ou pessoa física, não tenha sido a real causadora do dano. Mas aí é importante destacar que a regra aqui vai ser mesmo a responsabilidade solidária. Então, tem um caráter abrangente, né, a ideia da responsabilidade solidária, abarcando desde o momento da oferta e pré-contrato, toda a vigência do contrato, seja ele, né, de execução ali rápida ou de execução mais, né, que se prolongue mais no tempo, e inclusive após a sua extinção, no chamado pós-contrato, responsabilidade pós-fatum finitum. Então, aqui, como já vimos, né, a responsabilidade é abrangente, vai desde o pré-contrato até o pós-contrato, incluindo, claro, toda a fase contratual propriamente dita. Exceção, responsabilidade subsidiária, que será admitida apenas nos casos expressamente previstos em lei. Então, só nos casos previstos expressamente em lei é que teremos aqui a adoção da responsabilidade subsidiária. Se não houver essa previsão, então aplica-se a regra geral do artigo 7º, parágrafo único do CDC, certo? Então, nossa outra regra aqui é a responsabilidade solidária entre todos os entes da cadeia produtiva, certo? Até aqui alguma dúvida? Professor, subsidiária seria o caso do profissional liberal, por exemplo? Não há linha direta. Vai ter um caso, né, aqui que a gente vai ver específico, que é o do comerciante do produto anônimo.
Ele é o responsável, né? E aí existirá a responsabilidade subsidiária caso possa haver a identificação de quem seria o fornecedor daquele produto. Então, aí existiria a responsabilidade subsidiária, né, nesse caso. Mas na situação do profissional liberal, não. Aí a responsabilidade é direta. O que muda é que vamos ter a responsabilidade subjetiva. É a outra exceção lá, que eu falei no começo, né? Tem responsabilidade objetiva e subjetiva. Aí a subjetiva é a exceção e a exceção vai ser aplicada no caso dos profissionais liberais. Isso, né? Como vocês já viram com a professora Manuela. Tranquilo, normal. Aí foi bom porque eu estou recapitulando, aí dá para, né, trazer agora para tudo ficar mais claro. E aí se tem alguma confusãozinha ainda na cabeça, vai ficar tudo mais claro agora. Isso aqui vocês já viram, então eu vou passar rapidamente, né, a questão dos elementos da responsabilidade do fornecedor. Conduta, dano, nexo de causalidade, né, entre a conduta e o dano. Isso deve ter sido explicado exaustivamente pela professora Manuela, tenho certeza absoluta, porque é o assunto, né, que é muito falado na responsabilidade civil. Aqui também a situação é a mesma. O que difere é que adotamos a responsabilidade objetiva. Então, a gente não vai estar aqui procurando na conduta, né, aqueles elementos da culpa. Imprudência, negligência, imperícia. Isso aqui não interessa, né? Nem vai nos interessar também se o ato é lícito ou ilícito. Muitas vezes a empresa está agindo conforme a lei, ou seja, de forma lícita, e pratica, e a sua conduta vai levar, né, a danos, vai ocasionar danos aos consumidores. Então, tanto podem ser situações lícitas quanto ilícitas. E aqui não interessa tanto a questão da culpa, né, nas suas modalidades imprudência, negligência e imperícia. Não interessa aqui, porque a nossa é a responsabilidade objetiva sem aferição de culpa, né? O dano, como a gente vai ver, é abrangente também, então abarca aqui dano material, moral, estético e outras, né, categorias que vêm sendo aí desenvolvidas pela doutrina. E quando se faz, né, quando se consegue juntar, né, o nexo causal aqui, mostrar que existe essa relação entre a conduta e o resultado danoso, aí temos a configuração da responsabilidade do fornecedor nessas relações de consumo. Então, só recapitulando alguns conceitos básicos aqui, isso vocês já viram, então só relembrando, né? Conduta, fato jurídico, que independe se é doloso ou culposo, ou seja, se é ilícito ou lícito, basta que cause dano a outrem. A conduta será determinada nestes casos por fato próprio ou de terceiro. Então pode ser o próprio fornecedor que causou o dano, ou pode ser um terceiro, né, que também tenha causado o dano, certo? Dano, aí o dano, né, as espécies de dano, o dano material, que sempre abrange, né, aquela dupla, né? O dano emergente e lucro cessante. O dano moral, que sempre se configura como uma ofensa a direito da personalidade, né? Inclusive, essa tecla tem sido muito batida, principalmente no STJ, né? Então, a quarta turma do STJ, como eu vou mostrar daqui a pouco, ela tem batido muito nessa tecla, que muitos autores têm defendido o dano moral além do direito da personalidade, ou seja, algo que não ofende o direito da personalidade, e aí existe aquela discussão sobre qual é o limite, né, entre o dano moral e o mero aborrecimento. Então, isso está sendo bem discutido nos últimos anos, principalmente quando se chega ao STJ. Então, a ideia base continua sendo essa, né, de que o dano moral configura ofensa a direito da personalidade. E, claro, né, por ser algo que está acima do patrimônio, né, o dano moral, o direito da personalidade, então é sempre difícil, né, estabelecer qual é o valor do dano, né, o quantum da indenização. Por isso que continua se mantendo a ideia de que, para cada caso, deve-se ter a análise apurada, né, do juiz da causa para que ele determine o valor mais adequado, né, que ali comporte essa situação. Geralmente aqui não se tem a ideia, né, alguns autores defendem o caráter punitivo, mas há, em geral, a ideia do caráter educativo, né, para evitar que aquele fornecedor repita aqueles danos, enfim. Discussões que vocês já viram também no direito civil. Aí o dano estético, né, que segundo Risato Nunes, configura-se pela modificação física gerada pelo dano e que altere o aspecto físico externo da pessoa lesada. Aí só um detalhe. Quando se fala em estética, geralmente a gente associa logo de início, assim, né, logo de cara,
há muitas questões relacionadas ao rosto, né? A face não é só isso, né? É em relação ao corpo como um todo, tá? Então não é só um dano que afete a face da pessoa, mas qualquer parte do corpo. Então isso poderia levar ao chamado dano estético, que entra também nessa determinação do quantum, né? Da aferição do quantum indenizatório, né? Porque aí é difícil também você mensurar, você determinar um valor para uma parte do seu corpo, né? Então entra na mesma ideia lá do cálculo do dano moral, né? Então não deve haver tarifação e deve ser algo que venha a ser analisado caso a caso, né? Para se estabelecer o quanto, né, que essa pessoa sofreu, qual foi a profundidade desse dano, e aí sim se estabelecer o valor indenizatório mais adequado. Bom, aí tem outros tipos de dano que vocês já devem ter ouvido falar, ou vão ouvir falar aqui, né, em algumas partes de algumas aulas que eu vou mencionando. O Lucas está falando que viu um julgado legal sobre dano estético, uma pessoa processou o estado que ele acha que foi Pernambuco, por ter levado um tiro durante um assalto e ganhou. São situações assim. Agora, nesse caso, foi processado o Estado, foi? Ah, tá. Aí já é responsabilidade do direito administrativo. Mas é nessa mesma linha, né? Aqui no direito do consumidor, vai nessa mesma linha. Só que aí, no lugar de ser o Estado, né? O ente estatal seria uma empresa, né? Que promoveu esse tipo de dano. Além desses danos, né? Que são os mais comuns aqui, mais recorrentes, que são material, moral, estético. Também fala-se hoje em dano existencial, perda de uma chance, que vocês certamente ouviram falar com a Manuela. Geralmente são considerados como modalidades de danos morais para fins de indenização. Então, por mais que se desenvolva, né, essas outras espécies ou subespécies, quando se chega aos precedentes, né, aos julgados, geralmente os juízes, desembargadores, ministros usam a nomenclatura geral, dano moral, e aí acaba abarcando também esses tipos de dano, certo? E aí fica a cargo da doutrina desenvolvê-los melhor, né? Deixá-los com conceitos mais específicos para que a gente possa diferenciá-los. Mas na justiça, né, no poder judiciário, na realidade, né, dos julgados, geralmente tudo isso é jogado na mesma ideia do dano moral, mais geral, né? Bom, aí tem né, ainda falando sobre o dano, aqui no direito do consumidor tem uma teoria muito interessante, né, que foi desenvolvida há alguns anos atrás por esse cidadão aí, né, renomado advogado chamado Marcos de Salme, que é a chamada teoria do desvio produtivo do consumidor. Quem nunca passou por uma situação de perder tempo, né, ligando para um serviço de telemarketing, né, para poder resolver um problema da sua internet, do seu telefone, de uma conta que foi paga e que colocaram seu nome regularmente no SPC ou no Serasa, enfim, uma série de situações que você já passou por transtornos. Esperar um tempão na fila, né? Camila está falando 55 minutos no telefone. E ainda é pouco, né? Se você for comparar com outros momentos que você vai passar horas e horas, deixa lá o celular, né? Vai fazer suas coisas e fica lá tocando aquela musiquinha horrorosa, né? Que só faz deixar a gente mais ansioso e estressado, enfim. Então, quem nunca passou por isso, né? E aí o Marcos de Salme levou em consideração essas situações e desenvolveu uma teoria, que é a chamada aqui de teoria do desvio produtivo do consumidor. Então vamos falar um pouquinho sobre ela e vamos ver se ela tem sido adotada, né, pelos tribunais, principalmente quando falamos de STJ, né, que é aí a instância máxima, vamos dizer assim, quando falamos dessas questões de direito do consumidor. Quando não afeta a Constituição, acaba chegando, né, só até o STJ, não vai subir até o Supremo Tribunal Federal. Então, nessa teoria, aí a troca de gentilezas entre vocês. Atualmente, né, a obra que embasa a teoria tem como título A Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do Consumidor, um panorama. Porque ele, primeiro, de Salme desenvolveu o livro, né, Teoria do Desvio Produtivo, e aí ele foi atualizando essa teoria, né, e agora já no artigo que ele publicou na Revista do Rio de Janeiro e na edição mais nova do livro, né, o título já é esse, né, Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do Consumidor, um panorama. Por esta teoria, todo o tempo desperdiçado pelo consumidor para solucionar problemas causados pelos fornecedores
constitui dano indenizável. Então, esses 55 minutos que a Camila passou, né? As horas que você passa numa fila para ser atendido no banco, né? Entre outras tantas situações que nos causam transtornos no nosso dia a dia. Então, isso levaria, né, à possibilidade de se ter danos indenizáveis, né? Então, o tempo desperdiçado pelo consumidor é indenizável, ou seria, em tese, indenizável. O DESALNE leva em consideração o fato de que a nossa sociedade é cada vez mais dinâmica e de que nós temos cada vez menos tempo livre, né? E nesse tempo livre que nós temos, mesmo sendo pouquinho, a gente deveria se dedicar ao quê? Ao lazer, à convivência com a família, com os amigos, com os nossos amores, enfim, né? E não deveríamos perder tempo numa ligação telefônica ou num chat, né, de internet, ou em relação a uma fila de banco, etc, etc. Né? Então, é nisso que o Marcos DeSalvo se baseia para criar a teoria e para tentar, né, evitar que essas situações que são recorrentes permaneçam existindo. Né? Então, vamos ver como é que ele desenvolveu essa ideia, quais foram os argumentos principais do DeSalvo para, né, levar à frente essa teoria. Então, nesse artigo, né, no livro, temos alguns trechos que eu selecionei aí que valem a pena ser mencionados, né, quando ele define bem qual é a ideia que ele tem sobre o desvio produtivo. Então, ao ocasionar um evento de desvio produtivo, o fornecedor torna-se responsável não só pelo prejuízo do tempo, o bem jurídico, desperdiçado pelo consumidor, como também pela alteração danosa das suas atividades planejadas ou desejadas, interesses jurídicos, ou seja, pela alteração danosa de sua vida. Muitas vezes a gente perde o nosso tempo de lazer da folga, né, de um dia de folga, ou até do horário de almoço, etc. Né? Seriam casos aí. Portanto, classifico esse tempo pessoal do consumidor de tempo vital, existencial ou produtivo, enquanto designo o novo Instituto em apreço de responsabilidade civil por desvio produtivo do consumidor. Então, foi assim que o DeSalvo, né, desenvolveu a teoria, desenvolveu a ideia base, né, da sua teoria. Bom, como é que essa teoria vem sendo aplicada? Né? Como é que ela tem sido aceita, se é que tem sido aceita, enfim. Bom, essa teoria ela vem sendo aplicada pela terceira turma do STJ desde 2017. É só deixando bem claro, né? São basicamente duas turmas do STJ que julgam questões relacionadas ao direito do consumidor. A terceira turma e a quarta turma, certo? Então, a terceira turma ela adota a teoria do desvio produtivo e temos alguns casos já que servem de base, alguns precedentes. Né? O recurso especial 1.260.458, que foi julgado em abril de 2018, então 3 anos atrás, teve como relator o ministro Marco Aurélio Belize. Esse foi um dos casos, né, que serve como exemplo até hoje para a aplicação dessa teoria. Isso na terceira turma, tá certo? Bom, segundo o ministro do STJ, Marco Aurélio Belize, especialmente no Brasil, é notório que incontáveis profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos ou exercendo práticas abusivas no mercado, contrariando a lei. Então, no entendimento do Marco Aurélio Belize, que foi seguido nesse julgado por todos os outros ministros, tem outros julgados da Nancy Andrighi, etc., a ideia deles é essa mesma, de que não se pode admitir que esse tipo de situação persista e esse tipo de dano deve sim ser considerado dano e deve ser sim indenizável. Né? E aí já há mais de um julgado, né, no STJ prevendo isso, né, prevendo essa possibilidade de indenização pelo tempo perdido, que seria o desvio produtivo do consumidor. E isso, então, no caso da terceira turma, certo? Já na quarta turma, a situação é diferente, certo? No entanto, a quarta turma do STJ não tem o mesmo entendimento que a terceira turma. No julgamento do recurso especial 1.406.245, que foi julgado agora em 24 de novembro do ano passado, o relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, teve seu voto confirmado pelos demais ministros da quarta turma, afirmou o seguinte. Vamos ver o que é que o Luiz Felipe Salomão pensa sobre a teoria do desvio produtivo. É recorrente o equívoco de se tomar o dano moral em seu sentido natural
e não jurídico, associando-o a qualquer prejuízo incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável e, mais comumente, correlacionando-o à dor, ao aborrecimento, sofrimento e frustração. Então, o Luiz Felipe Salomão faz uma distinção entre o que seria dano moral natural e dano moral jurídico. O natural não seria indenizável e o jurídico sim, né? Então, vamos ver mais à frente o que é que ele, né, ainda detalha sobre isso, sobre essa distinção. Segundo entendo, observada sempre a máxima vênia, a teoria da responsabilidade civil pelo desvio produtivo do consumidor, que expressamente embasa os julgados mais recentes da terceira turma, reporta-se a danos que, em princípio, não são reparáveis nem calculáveis, muitos ostentando, ademais, feições de caráter patrimonial. Então, o Luiz Felipe Salomão reconhece a existência da teoria, né, claro, né, existe, reconhece que a terceira turma aplica, mas ele não concorda, né, por essa razão, que ele vê que não seria dano calculável, não seria dano reparável, inclusive seria um dano mais de caráter patrimonial e poderia até ser incluído como dano material do que como dano moral, né? É esse o entendimento aí do Luiz Felipe Salomão. Além disso, está assentada em princípios constitucionais para incidência direta na relação de direito privado, caráter punitivo da reparação e na questão de ilicitude, abusividade e culpa, que, como visto acima em regra, são impertinentes, pois não são elementos necessários à responsabilidade civil objetiva. Então, o Luiz Felipe Salomão entende que a teoria do desvio produtivo traz de volta a análise sobre eventuais condutas culposas, e isso não seria cabível, já que a regra aqui é a responsabilidade objetiva. Então, veja que há muitos argumentos contrários, né, críticos aqui à teoria do desvio produtivo, na quarta turma, representada pelo Luiz Felipe Salomão. É que casos dessa natureza são normalmente designados como mero dissabor, transtorno, aborrecimento, como tempo de espera em razão de longas filas no fornecimento de serviços, o mero descumprimento contratual, o envio de mensagens eletrônicas em massa, os spams, entre outras tantas hipóteses. Então, né, o Luiz Felipe Salomão entende que isso é mero aborrecimento, não é dano moral, não ensejaria, né, dano moral. Todavia, essas mesmas situações podem, em ocorrências pontuais, ensejar uma violação dos direitos da personalidade e resultar em uma indenização por dano extra-patrimonial, se levarem a uma perda de tempo insana e efetivamente prejudicial àqueles direitos. Então, o que ele tenta fazer aqui é uma reconfiguração da teoria do desvio produtivo. Ele até entende que seria cabível aplicar essa teoria caso ela, né, caso o dano aqui ofendesse pelo menos um dos direitos da personalidade e se, né, fosse, claro, de caráter meramente extra-patrimonial e levasse a uma perda de tempo insana e efetivamente prejudicial. Essa perda de tempo insana, não sei o que seria. Perder 55 minutos é uma perda de tempo insana, perder 3 horas, perder 3 dias, qual seria? Né? Então aí, realmente, só caso a caso, já que ele não está doutrinando, ele está aqui explicando o voto, né? Então, não é bem o momento aqui para ele criar, né, algo, né? É claro que há situações limite, a exemplo da demora para atendimento médico emergencial de paciente em estado grave, ou dos danos temidos pelo autor, inscrição em cadastro desabonador, ou eventual busca e apreensão do veículo vindicada pelo verdadeiro credor fiduciário do bem. Ele está se referindo ao caso mesmo do processo, né? Com exposição a risco de direito da personalidade, honra objetiva ou subjetiva, nome, imagem, saúde, incolumidade física ou mesmo a vida, em que se poderia cogitar em dano moral indenizável. Ainda assim, na verdade, essa indenização não seria para a reparação dos transtornos, mas sim, como visto, pela lesão a direito da personalidade. Então, por essas razões, né, a quarta turma, representada aqui pelo Luiz Felipe Salomão, pelo ministro Luiz Felipe Salomão, não concorda com a aplicação da teoria do desvio produtivo. E aí o que acontece? Bom, até nesse mesmo processo, mais à frente o Luiz Felipe Salomão vai reconhecer, olha, é preciso unificar a jurisprudência, porque a terceira turma entende de uma forma e nós estamos decidindo de outra, né? E é isso que acontece. Então, acaba que, se o processo, né, se o recurso especial cair lá na terceira turma, eles vão aceitar a teoria do desvio produtivo. Se cair na quarta turma, não vão aceitar, como já está bem claro aí.
Então, é preciso que a sessão, né, a segunda sessão, pela qual respondem ali a terceira e a quarta turma, é preciso que haja essa definição sobre qual é a teoria aplicável, né? E se a teoria do desvio produtivo é mesmo aplicável. Veja, né? Insegurança, é mesmo, insegurança jurídica, né? Acaba trazendo isso. E como não temos como escolher, vocês sabem muito bem, né? Tudo isso é por sorteio, né? Então não dá para escolher para onde vai cair o recurso, né? Aí é apelar para a sorte, né? Se vai cair para a terceira turma, se vai cair para a quarta turma. Então é preciso unificar esse entendimento para que de uma vez por todas se defina se é possível ou não que tenhamos o desvio produtivo sendo caracterizado como dano indenizável, seja dano moral, seja em outra categoria, dano existencial, né? Ou o próprio desvio produtivo sendo considerado como uma categoria, um dano produtivo, algo do tipo. Então é preciso que se defina isso, né? Porque do jeito que está, temos essa situação. Terceira turma sempre acolhendo, né, a teoria do Marcos de Saune, e a quarta turma não acolhendo, né? Não é favorável a esse posicionamento, certo? E aí, só para a gente concluir, né, nessa questão do dano e tal, o nexo de causalidade só relembrando para vocês, né, a comprovação da existência do fato causador do dano, seguindo as bases da teoria do risco-proveito ou do risco do empreendimento. Então, só lembrando disso aqui na hora de se, né, traçar o nexo entre conduta e dano, responsabilidade objetiva pela teoria do risco-proveito. Certo, gente? Então, a ideia aqui, né, principal, né, o que requer mais atenção de vocês são mesmo, né, esses detalhes sobre a teoria do risco-proveito, risco do empreendimento, os pontos relacionados à responsabilidade solidária e principalmente esse que é o ponto que vocês não tinham visto ainda, né, que é essa teoria do desvio produtivo, que é uma teoria muito interessante e que tem sido bastante utilizada, né? Tem essa polêmica aí no STJ, terceira, quarta turma, né? E nos tribunais estaduais também tem havido a utilização dessa teoria, né? Mas aí também tem outro problema, né? Nos tribunais que acolhem a teoria, pode haver a possibilidade de recurso, claro, né? E aí pode chegar ao STJ e ter lá uma decisão diferente. Assim como podem existir tribunais que não acolhem a teoria do desvio produtivo e vai ser recorrendo e no STJ cai lá na terceira turma e eles acolhem. Então, essa situação ainda precisa ser definida mais à frente, né? Então, atenção a essa teoria, porque vocês vão poder, certamente vocês vão precisar dela em algum momento aí, seja para, né, rebatê-la, seja para defendê-la, né? A depender da situação aí que vocês vão trabalhar na prática com ela, seja agora na prática civil, seja mais à frente atuando como advogados, advogadas, promotores, juízes, juízas. Certo, gente? Então, por hoje é só e próxima terça-feira nos encontraremos aqui novamente. Boa noite a todos, a todas. Continuem se cuidando aí. Boa noite.